quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia na epístola que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Nós estaremos lendo o versículo de número 18. Glória a Jesus. Que assim nos diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Meus amados, na semana próxima passada, nós falamos alguma coisa concernente à oração. E esse tema está em meu coração já há alguns dias. E o Espírito Santo de Deus, essa semana, me incomodou concernente a nós continuarmos meditando um pouquinho sobre a oração. Nós dissemos aqui na semana próxima passada que a oração é um diálogo do homem com Deus. A oração é uma conversa que o crente tem com o Criador. E nós temos visto, meus amados, que, para nossa tristeza, cada vez menos os crentes estão orando. Os nossos menores cultos são os cultos de oração, com raras exceções. Os nossos menores cultos são os cultos de oração. Quando se convida a igreja para um momento de oração, parece-nos que cada um tem um compromisso maior do que conversar com Deus. E eu fico pensando, amados, nós dirigentes de congregação, quanto nos entristece quando nós convidamos a igreja para um período de oração e muitos dos crentes não vêm. Não, misericórdia. Se nós dirigentes, que somos meros mortais, nos entristecemos, eu fico imaginando Deus que está sempre disposto a nos ouvir, sempre disposto e está sempre nos ajudando, nos livrando, nos abençoando, nos protegendo, abençoando a nossa vida, a nossa família. E às vezes, amados, nós não damos nem muito obrigado para Jesus. Quando convidamos, cada um parece que tem algo, e isso entristece o meu coração. Algo mais importante do que conversar com Deus. Mas Deus tem a vida de cada um de nós por muito importante. Deus cuida e zela de cada um de nós com muito carinho. Mesmo às vezes nós somos tão ingratos. Mesmo às vezes nós não paramos nem para agradecer a Deus, mas Deus continua cuidando de cada um de nós. Interessante, amados, que quando nós marcamos reuniões de oração ou um período de oração, sempre tem, e são muitos, né? Não são poucos, não, são muitos que apresentam desculpas. Mas nós não conhecemos a vida de ninguém. Mas Deus conhece a vida de cada um de nós. Deus conhece os motivos de cada um de nós.
Deus sabe se o seu motivo, se o meu motivo para não vir à presença dele em oração, se é justificável ou não. Mas nem por isso Deus deixa de nos abençoar. Nem por isso Deus deixa de nos dar livramento. Nem por isso Deus não deixa de cuidar, de zelar por cada um de nós. Mas a oração, amados, está se tornando cada vez mais rara. Meu Deus, desperta o teu povo. Cada vez os crentes estão orando menos. E eu fiquei pensando em meu coração. Na semana próxima passada, nós falamos sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus me faz retornar a comentar sobre isso. Sobre o hábito da oração. O costume da oração. E eu fiquei pensando em meu coração, o que é um hábito? O que é um costume? O que é uma rotina? São atos que nós fazemos repetidas vezes por um determinado período. Se torna, faz uma vez, duas vezes, três vezes. São atos que nós fazemos, e alguns deles nós fazemos até de uma forma automática. O nosso cérebro já nos manda fazer de uma forma automática algumas atitudes nossas, como por exemplo, escovar os dentes. Ninguém pega a pasta de dente, coloca na escova e fala: agora eu preciso escovar o dente. A minha mão tem que ir para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Não, é automático. Você põe a pasta de dente na escova e está escovando o dente, não está nem pensando na escova do dente, você está pensando em outra coisa. É assim, não é? É um hábito. É um hábito. Outro hábito, lavar as mãos. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Aqueles que lavam, né? É mesmo? Nem todo mundo é judeu, estão me falando aqui atrás. Mas é um hábito. Você vai falar: eu preciso pegar um sabonete, eu preciso abrir a torneira. Não, você vai: vou lavar minhas mãos. Abre, lava suas mãos, usa o sabonete, economize água. Não é verdade? Hábitos. Tomar banho pelo menos uma vez por dia. Meu Deus, tem misericórdia. Alguns precisam adquirir esse hábito. É muito bom, muito saudável. Mas bem, gente, toma banho, meu filho. Mas são hábitos, são costumes da nossa vida. Coisas que nós fazemos já no nosso subconsciente, aquilo já é automático. Tem alguns que não conseguem sentar na mesa sem lavar as mãos, né, irmão? Não é verdade? Tem alguns que negócio do álcool, né, irmão Mabel? Pois é, mas são costumes, são hábitos, são rotinas, são atos que nós já fazemos de uma forma automática, repetidas vezes. E eu fiquei pensando, amados, e a oração? Não responda para mim, responda do seu coração para o coração do Senhor nosso Deus. O irmão, a irmã, os nossos jovens que estão tão bem uniformizados aqui, tem o hábito da oração? Tem o costume de orar? Às vezes nós, e eu creio que a maioria, levanta pela manhã já naquele horário e já vai ao banheiro, já escova os dentes, né? Já tem aquele horário, aquele hábito, aquele costume. E a oração? A irmã tem o costume da oração? O jovem, o adolescente tem a rotina da oração? Naquele momento, todos os dias, tem um momento para conversar com o Senhor nosso Deus? As nossas rotinas se tornam o nosso hábito. Aquilo que nós fazemos continuamente se torna automático para a nossa vida. O irmão e a irmã tem o hábito de orar? Eu estou dizendo orar, o hábito de conversar com o Criador.
tem um hábito, costuma orar, tem um período de oração todos os dias, assim como toma o seu banho todo dia, assim como faz 3 refeições e alguns mais, né? Verdade. Mas tem o hábito de orar. Você para comer, mas para conversar com Deus? Ou só para conversar com Deus quando está no momento de aflição, no momento da angústia, no momento da necessidade? Na semana próxima passada nós vemos aqui, foi do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22, e ali Lucas falou-nos que Jesus tinha o costume. E eu fiquei pensando, olha, Jesus tinha alguns costumes. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 39, que foi o que nós vimos na semana passada, diz que Jesus saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai. Jesus tinha o costume de orar. Eu disse aqui, amados, quando estudamos a biografia de Jesus, nós vemos Jesus orando pela madrugada, vemos Jesus orando a noite toda, vemos Jesus orando no monte, nós vemos Jesus nos dando um exemplo de vida de oração. O Senhor Jesus, ele tinha o hábito, o costume, era uma rotina na vida de Jesus orar, conversar com o Pai. E o Senhor, a senhora, você, meu jovem, tem o costume de orar? Tem o costume de conversar com o Pai? Quantas vezes ao dia? Não responda para mim, responda para aquele que é o dono da vida. Quantas vezes por dia você conversa com o Criador? Quantas vezes por dia você tem tempo para tudo e fala: agora eu vou conversar com o meu Pai, eu vou conversar com aquele que me dá a vida, aquele que cuida de mim, eu vou agradecer a Ele por tudo que Ele me deu só no dia de hoje. Quantas vezes no dia, ao dia, nós fazemos isso? Se fazemos, eu disse aqui, amados, ou será que a internet não deixa mais? Será que o WhatsApp já não deixa mais? Só tem tempo para conversar com os amigos, conversar com os irmãos da igreja, mas não tem tempo mais para conversar com Deus. Mas mesmo assim, Deus continua cuidando de cada um de nós. Mesmo assim, Ele continua nos abençoando. Jesus tinha o hábito, o costume de orar. Eu fiquei pensando, amados, a Bíblia Sagrada nos diz que o profeta Daniel, ele também tinha esse costume de orar. Quando nós vemos a vida de Daniel, a biografia de Daniel na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 6 do livro do profeta Daniel, o versículo de número 10, a Bíblia nos diz que Daniel, estamos no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Daniel, e nós conhecemos muito bem essa passagem, Daniel, ele já tinha uma posição importante no reinado, já tinha uma posição de destaque ali no reinado. A Bíblia diz que Daniel estava entre os 3 príncipes ali do reino, e o rei pensava em colocar Daniel sobre todos eles. E os homens foram buscar alguma coisa na vida de Daniel, não conseguiram encontrar nada na vida particular de Daniel. E a Bíblia nos diz que eles disseram: olha, nós só vamos fazer alguma coisa se for contra o seu Deus, contra a sua fé, contra a sua religião. E fizeram ali uma lei, criaram uma lei, e levaram a lei para o rei assinar, dizendo: no prazo de 30 dias, ninguém pode fazer uma petição a nenhuma outra pessoa, a nenhum outro Deus, a não ser a ti, ó rei. E o rei gostou daquela lei. A Bíblia diz que o rei assinou a lei. Mas Daniel, que foi o texto que nós lemos aqui, Daniel, quando soube que a lei havia sido assinada, Daniel, ele fez como ele, a Bíblia diz, como ele costumava fazer. Daniel já tinha o hábito de orar. Daniel já tinha na sua vida a rotina de 3 vezes ao dia. Daniel abria as janelas do seu quarto e 3 vezes ao dia se colocava de joelhos diante de Deus. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, se colocava de joelhos, orando na presença de Deus. Era o costume da vida de Daniel, a oração. Quando Daniel soube da lei, amados, e a lei era justamente para impedir Daniel, mas a Bíblia diz que Daniel lhe fez como ele costumava fazer. E a lei dizia que quem pedisse alguma coisa a outra pessoa, a outro Deus, iria para a cova dos leões. Iria para a cova dos leões. Mas nem diante da ameaça, Daniel não deixou de buscar a presença de Deus. Nem diante da ameaça, nem diante da lei dos homens, Daniel não deixou de fazer como costumava fazer. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel se colocava de joelhos e ia buscar a presença do Senhor nosso Deus em oração. E o texto sagrado diz que quando ele soube da lei, a Bíblia diz que ele foi orar. Olha, interessante, mas ele não foi orar ali como pedir para Deus livrar. Não. A oração de Daniel, a Bíblia diz aqui que ele dava graças a Deus. Oração de gratidão ao Senhor nosso Deus. Eu fiquei pensando, amado, companheiro, você está dando graças a Deus por estão vasculhando a tua vida? Daniel dava graças a Deus. Quando for procurar alguma coisa contra a vida de Daniel, Daniel dava graças a Deus. Aleluia. Quando alguém buscava alguma coisa contra a vida de Daniel, Daniel dava graças a Deus. Quando fizeram ameaças a Daniel, Daniel continuou dando graças a Deus. Quando tinha uma lei que era contra a fé de Daniel, Daniel continuava 3 vezes ao dia se colocando de joelho e dando graças a Deus. Nós estamos agradecendo a Deus pela aprovação, estamos dando graças a Deus porque estamos sendo provados, porque estão nos perseguindo, porque estão vasculhando a nossa vida. Daniel dava graças a Deus, ele continuava agradecendo ao Senhor nosso Deus. Daniel não murmurava, Daniel não blasfemava, Daniel não foi dizer: mas Deus, como é que o Senhor deixou uma lei dessa ser aprovada? Não, Daniel só agradecia ao Senhor nosso Deus. 3 vezes ao dia se colocava de joelhos
e dava graças a Deus. A Bíblia Sagrada nos conta, e todos nós conhecemos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, quando Paulo expulsa o demônio daquela moça que tinha espírito de adivinho, e prenderam a Paulo. A Bíblia diz que humilharam a Paulo e Silas, bateram neles, e depois mandaram prender os dois. Nós conhecemos bem esse texto sagrado. A Bíblia diz que os dois estavam lá no cárcere interior, presos, humilhados, haviam sido judiados. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos de adoração ao Senhor nosso Deus. Amados, Paulo e Silas tinham ido lá, e quando nós lemos todo o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, eles tinham ido lá por orientação do Espírito Santo de Deus. Paulo queria ir para outro lugar, mas o Espírito Santo de Deus disse: não, você tem que ir para Macedônia. E eles foram lá para Filipos, na direção do Espírito Santo de Deus, e ali pregaram o Evangelho, ganharam almas para o Senhor Jesus, e agora estão ali presos, humilhados, açoitados, mas não estavam murmurando, não estavam blasfemando. A Bíblia diz que eles oravam ao Senhor nosso Deus. Perto da meia-noite oravam e cantavam hinos de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. E eu fiquei pensando, amados, como é que está o nosso hábito da oração? Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, que os crentes da igreja primitiva, amados, eles tinham o culto da oração. Tinham o culto da oração. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, e eu acho interessante, o primeiro versículo e o segundo versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João subiam. Quem era Pedro e João mesmo? Quem era Pedro e João? Discípulo, né? Discípulo também tinha que orar, viu? Discípulo também tinha que orar. A Bíblia diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A oração, meus amados, no templo já é uma coisa já desde o antigo. Olha, lá no tempo antigo já tinha a hora da oração. Eu fiquei pensando, amados, nós estamos agora no horário de verão, né? O horário de verão, aonde se antecipou em uma hora, não é isso? Antecipou em uma hora. Alguns crentes ainda estão se adaptando ao horário de verão dos cultos, né? Porque na escola já estão chegando no horário, no trabalho já estão chegando no horário, mas nos cultos ainda não se adaptaram ao horário de verão, e nós compreendemos muito bem isso. É uma questão de adaptação, mas não demore não muito não, porque daqui a pouco acaba o horário de verão. Daqui a pouco acaba. Então os cultos, nossos cultos estão antecipando em uma hora, e alguns crentes, irmão, estão perdendo esse horário da oração. Estão perdendo o horário da oração, estão perdendo o horário de conversar com Deus. É meia hora, 40 minutos que se passa aqui na casa. A Bíblia diz que essa casa é chamada casa de oração. Na casa de oração tem crente que está perdendo o horário da oração. Mas a Bíblia diz, meus amados, que Pedro e João, embora fossem discípulos de Jesus, embora tivessem andado com Jesus, embora tivessem recebido de Jesus poder, tivessem recebido de Jesus virtude, eles não perdiam a hora da oração. Estiveram com Jesus, receberam o poder de Jesus.
mas estavam ali na hora da oração. Companheiro, não é porque o irmão foi escolhido por Jesus que não precisa ter o horário da oração. Aliás, Paulo falando para Timóteo, disse: ó, se tu o exemplo dos fiéis. Paulo falando aqui, diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Mas é um horário de verão, né, irmão? A gente compreende os que estão se adaptando. Mas o que eu acho interessante, amados, é que quando o horário de verão volta para o normal, aí nós adiantamos o relógio de 1 hora. Tem crente, irmão, que continua chegando atrasado. Continua chegando atrasado. Está perdendo a hora da oração. Está perdendo a hora de conversar com Deus, de expor para Deus ali a sua gratidão, de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. A hora da oração. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração. Amados, isso não é inovação, não. A hora da oração não é coisa da cabeça do pastor presidente, não. Não é coisa do nosso pastor presidente, não, irmão. Está na Bíblia Sagrada. A hora da oração. E tem crentes, amados, que nem na casa de oração, na hora da oração, vem orar. Vem orar. Mas nesses dias, Deus está nos despertando para nós passarmos maior tempo conversando com o Criador. Quem de nós aqui não gosta de conversar com um amigo? Quem não gosta de conversar com um amigo? Quando a gente está conversando com um amigo, parece que o tempo passa tão rápido, né? Não é verdade? Mas passa, olha a interação já. Já são 15 para as 9. Nós já temos que dar uma pausa aqui na nossa palavra. Por quê? Porque nós estamos conversando com um amigo. É tão bom conversar com um amigo. E hoje nós são tão poucos os amigos, mas nós temos um amigo fiel e verdadeiro. Que você não precisa usar o celular para falar com ele, não. A ligação nunca está ocupado. Você não tem problema de não ter crédito no teu celular, não tem problema de não ter crédito, não. E ele está sempre disposto a nos ouvir, mesmo quando seja para nós estarmos ali nos lamentando, mesmo quando seja só para pedir. O salmista, no Salmo de número 120, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Na hora de comemorar, convida os amigos, mas na hora da angústia, lembra do Senhor. Mas nem por isso Deus não deixou de ouvir o salmista. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ouviu o meu clamor. Nem por isso o Senhor deixa de nos ouvir. Mesmo quando nós só nos dirigimos a Ele para pedir, mesmo quando nós nos dirigimos a Ele somente no momento da angústia, mesmo assim, Ele continua nos ouvindo, continua nos atendendo, continua nos abençoando, continua nos protegendo. E tem alguns, amados, que nem isso param para fazer. O hábito da oração. Os grandes homens da Bíblia Sagrada foram homens e mulheres que tinham um momento de oração. Eu fiquei pensando, a Bíblia Sagrada é rica em exemplos. Quando os amonitas, os moabitas e os das montanhas de Seir se levantaram contra Josafá, a Bíblia diz que Josafá foi orar. Foi orar. Decretou oração e jejum para todo o povo. Orar. Diante da ameaça, vai orar. Quando Senaqueribe
fez ameaça para o rei Ezequias, a Bíblia diz que ele foi junto com Isaías, foi orar. Meu querido irmão, alguém pode se levantar, vir com ameaça, mas maior é o Senhor nosso Deus. Senaqueribe, ele desafiou: olha, quem é o Deus de vocês? Quem é o Deus do rei de vocês? Ele disse que vai proteger. Olha, eu estou vindo aí arrasando com todas as cidades, eu estou vindo arrasando com todos os povos, e eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Eu quero ver o que o Deus de vocês vai fazer por vocês. Mas Ezequias se juntou com Isaías e foi buscar a presença de Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. O rei Senaqueribe: quem é o Deus de vocês? Deus só mandou um anjo. Só precisou de um anjo de Deus. E uma noite o anjo veio e fez todo o serviço que precisava. O Deus de Ezequias é o meu Deus, é o teu Deus também. O Deus de Josafá é o meu Deus, é o teu Deus também. É o Deus que continua trabalhando em nosso favor. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscarmos a Deus em oração. A rainha Esther já era rainha, já estava ao lado do rei. Ela era ali uma das preferidas do rei. Mas quando o seu tio Mardoqueu contou para ela da lei que havia sido escrita, a Bíblia diz que Esther falou o quê? Diga para o meu tio, para ele ir orar, porque eu, junto com as moças que estão comigo, nós também vamos orar. E ela disse: mas nós vamos orar e jejuar. Orar e jejuar. Deus continua ouvindo a nossa oração. Deus continua ouvindo a nossa oração. Deus só não ouve a oração do crente que não ora. Deus só não ouve a oração do crente que não ora. Mas do crente que ora, Deus continua ouvindo a oração. E eu fiquei pensando em meu coração, amados: será que os dias de hoje são melhores que os dias de antigamente? Abra sua Bíblia comigo, e com esse versículo eu quero finalizar. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 4, a importância, meus amados, da oração na vida do crente. A importância do crente ter o hábito da oração. O Espírito Santo de Deus está me lembrando aqui agora. Tem uma outra religião grande, uma grande religião, que os seguidores, eles têm o hábito da oração. Pastor Manuel Marques, que já esteve lá no Oriente, eu não sei se ele experimentou, mas o nosso pastor, o pastor presidente, disse que uma certa vez ele estava viajando ali no Oriente, num ônibus de turismo. De repente o motorista parou o ônibus, encostou, desceu, e todos ficaram perguntando para o que foi que aconteceu. Aí ele disse: não, é porque o motorista do ônibus, ele é de uma religião aí, e agora é a hora deles orarem. Eles param tudo o que estão fazendo, pega ali o seu tapetinho, coloca no chão, e veja, irmão, eles oram com o rosto em terra. A testa deles tem um calo de tanto colocar o rosto no chão. E adoram um Deus morto, um Deus que não pode fazer nada por eles. E nós, que o nosso Deus é vivo, que trabalha por nós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 4, e o versículo de número 7, a Bíblia diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Eu vou repetir: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Estamos próximos do fim.
Estamos próximos do fim de todas as coisas. É tempo de vigiarmos em oração. Paulo escrevendo a sua epístola à igreja de Éfeso, que foi o versículo que nós lemos, capítulo 6, versículo 18, ele diz: orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, na madrugada. Orando em todo o tempo. No momento de alegria, no momento de júbilo, no momento de festa. Oração. No momento de dor, no momento de angústia, no momento de necessidade. Oração. No momento de ameaça. Oração. No momento de perseguição. Oração. Oração. Orando em todo o tempo, em oração e súplica no Espírito. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor.